Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo vamos falar de SSD. Pessoal, não vou me estender tanto no assunto, mas vou dar o tapa necessário e suficiente para que você possa fazer a sua escolha de compra. Vou explicar tudo assim, o que eu já vi acontecer, coisa boa, coisa ruim, para a gente tentar sanar as dúvidas de vocês aí com relação ao SSD, né? Vocês repararam que os últimos vídeos têm sido sempre assim um assunto, né? A gente fala de placa-mãe, a gente fala de fonte, a gente fala de memória e tá na hora de falar de um SSD, né? Por que não? Ainda é dúvida de muita gente e é um assunto interessante, tá? E falando em interessante, pro alcance desse vídeo ficar interessante, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa o seu comentário ali dizendo o que você acha, qual SSD você tem, quais experiências vocês já tiveram, tá? Pessoal, lembrando que nesse vídeo eu também vou colocar na descrição aqui dele os SSDs que eu recomendo, mas vão ser vários, então você tem que assistir o vídeo inteiro para saber qual comprar, tá? Então presta bastante atenção nesse ponto aí também, tá? Vou ver se eu fixo também o primeiro comentário. Pessoal, vamos lá. Nós, no geral, hoje em dia, temos basicamente poucos tipos de SSD, né? Nós temos o SSD SATA normal, aquele precursor, o primeiro, né? Que veio aí para mudar a vida de muita gente. Hoje, sim, o preço dele tá bem interessante, né? Tá bem bacana, apesar do mundo estar acabando, né? Aí nós temos o SATA, olha só, SATA M2, que durante algum bom tempo muitas pessoas atrelaram esse SATA M2 àqueles dois chanfros aqui, né? No conector do M2. Só que depois passou mais algum tempo a gente viu que isso não era bem uma regra, né? Tinha NVMe aparecendo com dois chanfros também, então não é só porque tem dois negocinhos ali que ele vai ser 100% SATA, tá? Aí o RS aqui, né, reais, mais ou menos, vamos dizer assim. Mais ou menos, por que mais ou menos? Porque a única coisa que isso aqui vai mudar na sua vida é a comodidade de não usar cabo SATA, cabo de alimentação SATA da sua fonte quando você for montar o seu PC, mas a velocidade é o mesmo, é por isso que ele também se chama SATA, tá? É claro que assim, existem modelos, quem sabe SATA M2, que são mais rápidos que o SATA normal, mas tem modelos SATA normal que são mais rápidos do que SATA M2, então a gente tem que ter atenção a isso aí também, tá? Por fim, nós temos aí o NVMe, que neste momento nós temos aqui o PCI 3.0, Express, né? 3.0, e temos aí o 4.0. Olha só, pensando no 4 e tentando fazer o número 0, mas ó, PCI 4.0, certo? Esses aqui já começa a entrar, já começa a ficar um pouco mais complexo o assunto, tá? Porque assim, no início eles eram caríssimos, hoje tá um pouco pior que mais ou menos, só que ao mesmo tempo a gente tem que observar algumas coisas. Por exemplo, eu vou passar recomendações de M2, NVMe para dois tipos de usuário. O primeiro usuário é o usuário gamer, é isso aí, usuário gamer, aquele que... O que é usuário gamer? Aquele cara que só vai instalar os seus jogos aí no PC, no SSD. E a gente sabe muito bem que SSD não dá mais FPS, porém ele carrega os jogos mais rápido. E se você instala, por exemplo, um GTA num SSD, que é 100 GB, quando você cata o seu carro e começa a correr pela cidade, você evita micro travadinhas dentro do jogo por conta do SSD carregar mais rápido as coisas. Experimenta rodar no HD lento, você vai ver que aquela picotada, entendeu? Então é complicado. Então nós temos aí a primeira questão, o cara que vai comprar um M2 NVMe para jogos. Aí eu quero já começar a falar de vocês um assunto mais complexo. Está inundado no mercado nesse momento de SSDs M2 NVMe sem memória RAM no cache, né? Então ele tem ali essa deficiência de memória RAM, ao mesmo tempo ele acaba ficando mais barato por conta disso. E o que isso muda na vida? Vamos falar de vida real. Vida real do usuário. Para o cara que só instala os jogos dele e roda os jogos, não vai mudar nada. Ele vai durar 5, 7, 8 anos, tranquilamente, beleza? Até porque o que define a vida útil de qualquer tipo de SSD é uma coisa que se chama escrita, né? Então, quanto mais dados você escrever, menor vai ser a vida útil deste SSD, deste componente, seja ele qual for. E aí que entra a questão. Quando não tem memória RAM, você agride mais direto à própria memória flash do SSD. Então ele tende a durar menos se o seu uso for fazer muita escrita. O que seria muita... Olha só, no passado
acho que foi no início de 2020, eu recebi da Seagate um SSD FireCuda 510, se eu não me engano. Já vou falar um pouquinho sobre ele, a gente vai relembrar isso aí, mas eu uso até hoje no meu PC principal. Por quê? Tô gravando esse vídeo agora, se der 15 minutos é um arquivo de 20 GB. Joga esse arquivo no computador, joga no Premiere, gera um arquivo novo, ou seja, olha o tanto de dados que eu escrevo. Então eu não sou um usuário normal, eu sou um usuário que trabalha e manipula com arquivos grandes no computador. Então, para mim, já não é tão viável pegar um SSD, né? Como é que o pessoal chama lá? Eu acho que ele se chama, eu não lembro de cabeça. Se você lembrar, pode pôr nos comentários, ajuda no engajamento aí. DRAM-less, tá? Então, para mim, já não seria um bom negócio usar um SSD sem memória RAM no cache. Só para vocês terem uma ideia, na ocasião, aquele SSD que a gente foi fazer o review e tal, eu conversei com um engenheiro da Seagate, ele estava me explicando como é que funcionava. Ele tem um controlador Phison e tem um firmware personalizado da Seagate, ou seja, até você, se você for manipular um arquivo nele de até 28 GB, ele manipula de um jeito diferente. Eu não lembro agora a nomenclatura, mas ele manipula de um jeito completamente diferente que descarrega muito menos eletricidade, assim por dizer, que é ali, né, a escrita de dados nas memórias flash. Então, assim, sempre que eu manipular um arquivo até 28 GB, tá fazendo cócegas no SSD. Isso é muito louco e muito interessante. Mas não adianta ficar excitado com isso, escutando isso. 1 TB tá R$ 2.500. Entendeu onde eu quero chegar? Então, assim, eu vejo algumas pessoas se preocupando com isso. Algumas têm razão, depende do uso que faz. Eu vejo outras que se preocupam com isso, mas só joga. Meu, uma vez que você baixou e instalou, você só vai atualizar periodicamente, uma vez por semana, às vezes a atualização dá 500 GB, às vezes dá 5 GB, mas isso é irrisório. É diferente de eu que posto um vídeo por dia no YouTube sempre que eu consigo e tenho sempre que estar escrevendo. Então, assim, para o seu uso, não tem problema ser de RAM-less, contanto que seja o uso leve. Vai manipular arquivo gigante? Aí você vai ter que comprar um mais caro. Aí você já vai ter que saltar para um SX 8100, SX 8200, que aí começa a entrar no custo-benefício de SSDs de qualidade que não são de RAM-less. Entendeu? Tô falando um pouco grego, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: para mais de 90% das pessoas, vocês nem precisam se preocupar com isso que eu tô falando, porque vocês podem ser felizes gastando menos, e isso é uma grande vantagem para vocês, tá? Então, pessoal, nós temos aí essa questão aqui de memória RAM no cache, eu espero que já esteja explicado. E eu vou deixar para vocês aí as opções. Para quem trabalha com Workstation é um SSD X, para quem só joga é um SSD Y, para quem só joga o SSD pode ser mais barato. Uma coisa que eu gosto de fazer e já faço há muito tempo, eu uso 2 SSDs. Tá? E por que 2? Eu uso como primário um SSD de 240 GB, certo? Para Windows e programinhas. Adobe Premiere, tá? E uso um 960 GB ou 1 TB, como os senhores preferirem, para jogos. Apenas isso, certo? É claro que esse secundário é aquele que eu comentei, o FireCuda, então eu também, quando eu vou copiar o arquivo do celular no computador, eu jogo no D, tá? Então eu jogo na unidade local D. Por que que eu gosto de usar 2 SSDs? Todas as coisas importantes eu posso jogar aqui. Aqui não vai ter nada importante, né? As coisas realmente importantes, inclusive, estão no meu OneDrive, então, tá? Ah, lançou um Windows novo, deu pau, não sei o que lá. Eu venho aqui, formato isso aqui na Tora e acabou, entendeu? Eu não tenho só uma unidade, eu não teria que fazer um backup antes de pensar em formatar. Por isso que eu gosto de usar 2 SSDs. Ao mesmo tempo, você não tem obrigação nenhuma, de comprar um NVMe para Windows e programas. Você não sente essa diferença. Você não sente essa diferença de velocidade mexendo no Windows. Para abrir um jogo existe ali a diferença no load, copiar arquivo, beleza. Então o que eu recomendo para você? Se for possível, às vezes eu recebo muito e-mail de consultoria, onde a pessoa já tem um SSD de 120 ou de 240 SATA, mas ele quer comprar um SSD maior e tudo mais, porque tipo assim, às vezes o cara tem 120, 240 e um HD de 1 TB, aí no 1 TB ele põe os jogos, aí fica, né? Aí ao mesmo tempo ele quer comprar um SSD maior, aí eu passo, cara, se você puder, depende do seu uso, é claro, né? O tamanho do SSD depende do seu uso. Quem acompanhou a série do Ryzen 5700G? Eu instalei todos aqueles jogos. Sabe quantos GB tem livre ali? No SSD de 1 TB? 90.
Então assim, depende do seu uso, os jogos que você joga. Hoje um GTA é 100 GB, hoje um Warzone é 80 GB, o CSGO é 20, PUBG é 30. Então depende de você. De repente, cara, uma de 500 GB aqui, ó, já te atende. E eu vou deixar na descrição um de 500 GB da Kingston num preço maravilhoso, custo-benefício, sendo NVMe. Tá? Então, de repente, um cenário bacana para a grande maioria de vocês, caso não precisem de um cenário maior que esse daqui, seria, quem sabe, um de 120 para Windows e programas, ou mesmo 240, se a diferença for pequena e não for atrapalhar o seu orçamento, para que você nunca mais esquente a cabeça com isso. E esse aqui para jogos. Né? Aí, cara, é muito mais gostoso usar o PC assim. Se sua placa-mãe tiver dois M2, você compra um M2 SATA, Windows e programas. Sua placa-mãe só tiver um M2, compra só um NVMe aquizinho, para seus jogos, seus arquivos ali, entendeu? E coloca o seu Windows e programas num SATA. Então é só essa questão de usabilidade. Muitas pessoas perguntam por que usa assim. Porque, meu, deu pau nesse Windows, às vezes eu vou fazer um overclock de memória, corrompe o Windows, e daí? Não vou ter que baixar meus jogos de novo? Eles já estão no D, põe um pendrive, dá boot, formata na Tor e acabou e vai ser feliz, entendeu? É assim, o que eu faço é sempre pensando em otimizar tempo. Porque se não fosse isso, cara, eu ia ter que tirar esse SSD daí, eu ia ter que colocar outro aí, ia ter que formatar, ia ter que fazer backup, então assim, não rola muito, entendeu? Pra mim já não dá mais não. Eu sempre gostei, desde lá atrás, nossa, mais de 15 anos que eu faço assim, às vezes eu dividia o meu HD, fazia uma partição, um HD naquela época de 40 GB, instalava o Windows XP, e fazia uma partição de 6 GB pro C e o restante pro D. Eu podia formatar a partição C. Não é grandes coisas fazer isso. O legal é ter 2 discos ou 2 SSDs. Mas eu sempre fiz assim. Eu gosto de trabalhar com os arquivos do meu PC dessa maneira, entendeu? Porque eu tenho muita neura com backup, tá? A verdade é essa. Apesar que hoje em dia a gente tá tendendo muito aí pra nuvem. Por fim, pessoal, PC Express 4.0. Você precisa, quero dizer pra vocês o seguinte. Eu tenho aqui, já usei, já testei. Peguei um arquivo de 25 GB de vídeo. Fui jogar no Premiere, o Premiere não usou toda a velocidade máxima dele, logo não existe justificativa para investir no 4.0, a não ser que você tenha 2 e copie arquivo de um para o outro. Mas aí a gente entra num problema um pouco grande, sabe por quê? Para você copiar hoje, veja bem, hoje, para você fazer uma cópia de um arquivo grande, de um SSD PCI Express 4.0 para outro 4.0, você tem que ter no mínimo uma X570, a gente já está falando de placa-mãe. B550 é só uma porta 4.0 e depende do processador que você usa. E a de baixo do chipset 550 seria uma 3.0. A X570 beleza, um M2 fica para o CPU, que é 4.0, se o CPU suportar, e no chipset é 4.0 também, legal. Aí nos Intel, se eu não me engano, Z490 com atualização de BIOS e processador de 11ª geração, algumas tem. Z590 precisa também de 11ª geração, 10ª geração não tem. Então é um cenário muito específico, o qual você poderia usufruir de uma transferência a 4.0. Cópia de um para o outro, mas na AMD você vai precisar de uma X570. E aí vocês já viram, né? Eu acho investimento muito alto. Ignorem isso aqui, deixe essa tecnologia amadurecer bastante e começar a ficar barato e bom de verdade, tá? Vai demorar mais ou menos uns 2 anos, mas é basicamente isso daí. Que eu quero dizer que o 3.0 já atende vocês sem se preocupar. Não tenham aquela neura, aquele toque, aquela vontade de ter tudo do bom e do melhor. Não é bem assim que funciona, sabe? Eu já fui assim, de querer lá, ó, aí você senta e usa, você fala, nossa, eu podia ter economizado nisso, isso aqui não muda nada a minha vida. O que muda a minha vida, por exemplo, é usar 2 SSDs, isso muda. Agora querer comprar o bonzão, o carão, não vai muito nessa. Principalmente se você está montando o seu PC com limite de orçamento. Às vezes a economia inteligente aqui te permite uma memória mais rápida, uma fonte mais adequada, te permite 2 SSDs ou uma placa de vídeo melhor. Então, por que eu falo isso? Um PC Express 4.0 de 1TB é R$ 1.700, um bom assim, bom custo-benefício. Então não vale a pena, cara. Realmente ainda não vale a pena. Pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Links para compra dos SSDs que eu recomendo vão estar na descrição. Vou colocar recomendação de SATA, SATA M2, NVMe, custo-benefício para os gamers e também para quem trabalha com Workstation e não quer perder o SSD nunca porque manipula um arquivo muito grande, tá bom? Grande abraço e até uma próxima.